Boas companheiros, aqui para mais um vídeo a bordo de quê? Da Suzuki V-Strom 1050 XT, o meu mamute. E tópico de hoje, meus companheiros, o tópico, mais uma vez, é tirado das redes sociais, como não podia deixar de ser. É um tópico que diz respeito à proteção das nossas motas ou dos nossos veículos motorizados, por assim dizer. Com as novas tecnologias foram surgindo novos equipamentos que nos ajudam na proteção ou à proteção dos nossos veículos. Um deles, e é desse que eu vou falar hoje, é o sistema de geolocalização. De há uns anos para cá começaram a aparecer aí uma série de empresas nacionais e estrangeiras a vender um produto para a ajuda da proteção às nossas motas através do sistema de GPS. Eu venho falar um bocadinho sobre o que é que acho sobre esses serviços e sobre esses equipamentos. Primeiro de tudo, e antes de me começar já a alargar sobre este tema, vocês têm que se fazer. Estes dispositivos, por norma, não serão muito baratos. Existem dispositivos que têm fidelização e, claro, contratos para vos obrigar a cumprir essa fidelização até ao fim. Tem dispositivos sem contrato, vocês pagam tipo um serviço de GSM que está associado a esse equipamento. Por norma está agregado a uma rede de telecomunicações, mas o primeiro fator que vocês têm que ter em consideração quando alguém ou daqueles amigos do alheio andam atrás de uma moto para roubarem, qual é o primeiro fator na opção da escolha da moto para roubar? Primeiro, logo assim à partida, é o tipo de moto, não é? Se for uma moto muito robusta, muito pesada, logo à partida será um fator de dissuasão. Direi eu, não é? Porque não é qualquer um que pega numa moto de 250 kg ou 240 kg e a mete em cima de um carro. Precisa ali de quase de uma equipa de futebol para carregar a bicha. Depois, qual é o segundo fator de dissuasor, a meu ver? É se terá algum equipamento de bloqueio da própria moto. Quando digo de bloqueio, será tipo algum cadeado, alguma corrente. Isso são fatores visuais que ajudam a dissuadir qualquer ladrão, ok? Porque mediante a situação em que a pessoa que vai ou quer roubar, não é? Poderão ser fatores que podem dissuadir o próprio indivíduo que quer levar as motas, não é?
E neste sentido, o que é que eu vos quero dizer? É quando vocês compram um sistema destes de geolocalização, vocês ou das duas uma, ou identificam a moto como tendo um sistema desses, e eles aí já ficam sobre aviso, mas eu não tenho conhecimento de alguém que tenha esse sistema de localização ou de aviso se alguém mexe na vossa moto, que tenha lá algum tipo de aviso autocolante, ou seja, de que for, de que tem lá esse sistema. Porque é que isso também poderá dar asas? Poderá dar asas ao fulano, não é? Andar à procura do dito dispositivo e de os tentar sacar fora, de alguma forma. Embora, por norma, quem instala esses dispositivos tente dissuadir ou tente ocultar da melhor forma possível, mas isso é relativo numa moto. Por isso não me acredito que metam esse dito autocolante. Ok? Depois tem a situação, como eu já referi há pouquinho, do tipo de dispositivo que vocês compram. Tem dispositivos que vocês eles oferecem-vos tudo e mais alguma coisa. Quando digo tudo e mais alguma coisa, é a instalação gratuita, o equipamento gratuito, mediante tipo contrato, 2 anos, 2 anos, com determinada prestação que eu muito sinceramente nem sei, nem estou informado, nem quero saber. Muito sinceramente. E depois terão os dispositivos que não têm, ou seja, tem sempre um custo, mas é um custo quase irrisório, por assim dizer. Ou seja, aquilo tem o sistema tem um cartão SIM, por assim dizer, que tem acesso a uma rede móvel. Aquilo muitas das vezes poderá dar acesso na hora ou uma através de um aplicativo de telemóvel, mas por norma esses dispositivos, para poupar dados, têm tipo um armazenamento interno, e que esse armazenamento interno poderá ser acedido através de Bluetooth. Depois tem outro fator, que a meu ver esse ainda será mais importante. Uns terão a necessidade de estar ligados à bateria da própria moto e outros serão, entre aspas, autossuficientes, ok? Terão uma bateria de durabilidade elevada e que vos alertarão quando terão a necessidade de carregar essa bateria, e outros terão ligados à vossa própria bateria da moto, embora eles digam que têm também alguma autonomia para trabalhar sozinhos, mas a verdade é que a vossa moto, na eventualidade de vocês deixarem a moto muito tempo parada numa garagem, e o dispositivo vai estar-vos a drenar a bateria. Inclusive eu vi alguns relatos de pessoal que deixaram a moto alguns dias na garagem e quando chegaram à garagem a moto estava totalmente descarregada, além de que o tal aparelho enviava e-mails e mensagens de 2 em 2 dias a dizer que estaria com pouca bateria, o dispositivo. Vale o que vale. Depois têm dispositivos, como eu já disse, que serão autossuficientes e não precisam dessa ginga-joga. Por norma, esses autossuficientes, a sua aquisição é mais cara, mas depois não têm necessidades de manutenções nem de instalações
nem de, ou seja, vocês podem nos colocar em qualquer lugar da moto, até na top case, ou escondido em algum lado, em vez de ter algum técnico a mexer na vossa moto e no sistema elétrico da vossa moto. Isto é como tudo, há bons profissionais e há maus profissionais. Pá, e muito sinceramente, a meu ver, eu não gostaria de ter ninguém, principalmente para meter um equipamento estranho à moto, ligado à bateria e sujeito eu a drenar-me mesmo, não é? Pá, é a minha opinião e a minha opção. Eu a equiparar ou comprar um equipamento desses, iria preferir um autossuficiente, prescindir um bocadinho ou dar um bocadinho mais de dinheiro no início, mas não ter ali um objeto tão intrusivo, por assim dizer, na minha moto. Depois tive aí relatos também, dependendo da empresa com que vocês façam um contrato. Isto engloba seguros, garantias, alertas diretamente à polícia ou não, independentemente do contrato. Mas inclusive tive situações que eu vi reportadas na internet de companheiros que fizeram os contratos e que aparentemente o contrato abrangia algum tipo de seguro em caso de furto e que eles não conseguissem por algum motivo recuperar a moto, mas depois o que é que se constatou? Furtaram um escape a esse fulano, ou seja, e a empresa que prestava o tal serviço de geotracking não se responsabilizou por essa situação, ou seja, simplesmente descartou-se. Teoricamente, o companheiro diz que o equipamento devia detectar ou detecta movimento da própria moto e alerta para o mesmo, e naquele caso não alertou para nada e inclusive a moto, o equipamento foi-lhe roubado e depois a empresa não assumiu qualquer custo. E depois, ainda por cima, quis ou desejou rescindir o contrato com justa causa, no qual a empresa disse que aquela situação não era de justa causa e caso, na eventualidade de querer rescindir o contrato, teria que o pagar na sua totalidade. Por isso é que eu digo, quem adquirir estes equipamentos tem que ler nas entrelinhas muito bem e com muito cuidado naquilo que se está a meter, ok? Por norma, estes equipamentos mais intrusivos que têm estar ligados à vossa moto, por aquilo que eu vi, demora cerca de 40 minutos uma instalação. É o que é, vocês vão ter que prescindir ali de algum tempo para instalar aquele equipamento. E agora vocês perguntam-me, se eu meteria um equipamento daqueles? Na minha moto não. Como eu já expliquei há bocado, a minha moto é uma moto de 257 kg, uma moto besta mesmo, pesada, e que não será muito fácil de roubar. E, aliado a isso, eu prefiro métodos mais tradicionais anti-roubo, que é o caso dos cadeados, que eu tenho 2 cadeados, que a meu ver são mais dissuasores do que os sistemas de geolocalização. Os sistemas de geolocalização, por norma, não trazem aviso nenhum, eles se tiverem que pegar na moto, pegam porque não sabem que o sistema está lá, é mesmo esse o objetivo, a meu ver. Por isso, eu não compraria um sistema de geolocalização e apostaria antes num bom cadeado. Ok, pessoal? Esta é a minha opinião, não tem que ser a vossa.
e cada um fará com o dinheiro o que bem entender. Ok, pessoal? Isto é só a minha ideia e a minha opinião. Espero que tenham gostado do vídeo, subscrevam o canal, façam um grande like e tchauzinho!